Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um livro que eu recentemente terminei a leitura e é um livro de biografia do qual eu gosto bastante, só que é uma biografia escrita por é, um jornalista e que tem um peso na relação do Brasil com os seus investimentos a partir dos personagens que se formaram nesse país. E um desses personagens é o Chateaubriand, né? E ele é considerado o rei do Brasil. Nasceu em 1920 alguma coisa, 1900 e alguma coisa, e morreu em 1968, né? Esse aqui é o livro. O, o escritor ele é um escritor que foi ganhando notoriedade porque ele escreve bem, né? O livro ele tem 700 páginas e esse cara ele é uma figura porque ele foi ganhando o ele foi ganhando o seu perfume, né? O seu perfume foi ganhando notas na sociedade brasileira, né? É um rapaz que tem um vem de uma família boa, tem um longo em sua infância ele tem um longo período de de dedicação, né? Eu diria. Ele está à frente daquilo que ele quer, né? Desde o princípio a gente percebe. Temos fotos dele quando ele era criança e ele vai ganhando certos destaques. Por isso, né? Porque ele vai atrás do que ele quer. Então ele vai. A gente consegue consumir um pouco da infância dele, é, a, a sua perspectivas de mundo, né? A sua paixão pela notícia, né? Por fazer por descrever essas nuances segundo o seu volante, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o jornal ele é um veículo porque ele ele uh, ele dirige as pessoas às informações das quais as pessoas são acentuadas, são notadas pelas pessoas, permitem que as pessoas notem ou caminhem por conhecimentos das quais elas não caminhariam. E aí esse veículo notícias, né, era algo que estava é, para o Chateaubriand, para o futuro de Chateaubriand, né? Ele fez advocacia, começou a estudar muito cedo e para pagar os estudos ele ajudava, ganhava bolsas de estudos também, que ele era inteligente. E é, até que depois de sua formação ele foi procurar emprego, né? Tava procurando emprego até mesmo durante a formação e não conseguiu, e aí ele foi atrás, né? Foi atrás de um emprego em um jornal. Só que para ele foi difícil, foi um pouco difícil, né? Mas
Ele teve que trabalhar numa loja antes, e aí depois que ele trabalhou nessa loja, ele conseguiu um emprego de ajudante do pessoal lá do jornal, né, dos donos de jornais, mas logo em seguida ele conseguiu ser contratado para trabalhar com notícias, né, começar lá no jornal, ajudando, aprendendo ofício e tudo. Né? Então isso marcou ele, né? Foi edificando ele e foi dando coragem para que o Chateaubriand conseguisse segurar esse volante e até mesmo desejasse comprar o seu, né? E aí, passando-se muito tempo, ganhando destaque, trabalhando fora, aumentando seus conhecimentos de mundo, né, se aperfeiçoando e ganhando experiência, ele foi e juntou o dinheiro para comprar o seu jornal. Mas aí ele precisou de muito empréstimo, isso e aquilo. Então ele sempre foi essa pessoa de pegar empréstimo para lá e para cá e negociar. E conseguiu o primeiro jornal, e aí nisso foi estratégias para conseguir pagar as dívidas e conseguir manter o jornal. E depois desse primeiro jornal foi conquistando mais jornais. E de uma certa maneira, você percebe que naquela sociedade não havia televisão e a notícia era algo que era um lazer, né? Era algo de atenção popular mesmo. A leitura era uma coisa que se tinha, né? Se tinha para a comunicação, para esse veículo, para as notícias. Então vendia-se muito jornal. E o Chateaubriand, ele trabalhava muito com propaganda também, né? Fazendo propaganda, buscava pessoas e grandes empresas para contratos em seus jornais, né? E ele foi se desenvolvendo bastante, né? Até que ele conseguiu uma série de outros jornais. Quando viu, ele estava com os jornais, os associados, né? Um grupo de jornais. Cara, ele é um fenômeno ímpar, né? Um personagem que conseguiu muitos jornais e eu não sei se é porque tinha pouca gente, é, ou porque eu não sei porquê, mas ele conseguiu alcançar muita coisa. Ele sempre ia atrás, né? Vai ver, era isso. Falava com o presidente, com os empresários. Então ele, por mais que ele não tinha poder, ele estava entre o poder e se fazia poder a partir disso, até que o poder estava com ele perante essa fama, né? Bom, e aí vai contando a história dele, dos amores, filhas, das suas estratégias com os associados, né? Ele fez muita coisa pelo país, incentivou a, a aviação, né? Ele fez campanha para aviação doar para os grandes empresários doarem aviões, trouxe muita arte, né? Para o MASP em São Paulo, denunciou muitas coisas, lutou contra ditaduras, deu suas opiniões. Então é uma pessoa assim que tem que foi testando o seu poder e foi se fazendo valer dele, né? Por essa influência, a notícia
parece que todo mundo temia o jornal, o poder de influência do jornal. Então esse era o maior poder do Chateau, né? Então com isso ele conquistou muita, mas muita coisa mesmo. Cadeias e cadeias de jornais, ele rádio também. Ele foi o cara que trouxe televisão para o Brasil, incentivou a indústria aqui, né, a industrialização lá em 1930 com Vargas, né? Então é um personagem assim que é grandioso e conhecer ele agora com 30 anos trouxe uma certa, talvez eu diria, uma responsabilidade, né? Porque eu creio que muita gente não conhece como que as coisas vão acontecendo, porque hoje em dia as coisas são muito voláteis e existe uma certa inutilização de saber históricos, né? Porém, saber disso às vezes nos faz olhar com mais atenção para essas cadeias de coisas que foram revolucionando toda a sociedade e a forma como que a gente gerencia ela, né? Então abriu-se muitas portas com esse personagem, principalmente a relação com os Estados Unidos e com outros países. O livro ele é recheado de imagens, né, do Chateaubriand, e logo no começo, na contracapa, a gente tem uma série de imagens dele com personagens muito importantes da época, muito importantes mesmo, né? E às vezes quem vai ler, que não tem uma certa bagagem, vai ter dificuldade de identificar, mas hoje em dia fica fácil com a internet, né? Então, isso de certa forma, isso é contagiante de uma maneira assim, não tão rápida, né? O fenômeno de contágio vai acontecendo bem aos poucos, né? À medida que a gente vai lendo. E a escrita, ela é bem boa, né? É uma escrita com que leva bem, né? Que não é pesada para ler. Ela é uma levada boa, né? Uma descrição boa, né? Tranquilo. E assim, eu vejo que os personagens eles têm todos os personagens que nós remontamos, eles fazem uma contração, eles têm uma certa influência de massa, né, de manobra de massa. E sabe a manobra de carregar um filho no colo, né, ou filho de alguém no colo, uma criança, né, algo que é sensível, né? Então você abraçar aquela criança, aquele algo novo, aquela coisa sensível, né? Aquele cristal, isso e aquilo. Eu penso que o Chateau, ele era o pai da notícia. Ele é o cara que segura essa notícia, né? E aí todo mundo, ele é esse personagem chato que segura a notícia assim, ó, e na hora que tá segurando, ele vai para outro mundo, né? Ele fica chato, né? Você vai conversar com ele, ele é né? Então eu penso assim, o Chateaubriand é o chato do abraço. E tem história dele também tentando. Tem histórias cômicas, tem histórias tristes,
Tem a história cômica dele juntando com os associados, com várias pessoas, para comprar uma joia para a rainha. E aí ele foi tentar entregar a joia para a rainha para estar com a rainha, mas ele não conseguiu estar com a rainha a primeiro momento, mas a sua joia foi. E aí ele recebeu a carta agradecendo, né? Uma história triste tem algumas histórias tristes, mas sem dúvida uma das mais tristes é o velório, é a morte dele, né? Os anos depois de 1961 a 1968 é bastante triste, porém tem momentos ali de superação que valem a pena. E tem outra coisa também. Ele conseguiu fazer Juscelino, o Getúlio Vargas, se eu não me engano, Getúlio Vargas, mudar uma lei para que ele conseguisse pegar a sua filha. Então tem várias coisas assim, né? Imagina isso, né? Então, para mim, esse cara, ele mais do que uma pessoa, ele é um personagem que pode ser colado num álbum de figurinha tranquilamente, né? Do figurinha dos personagens do Brasil. Porque ele endossa, ele é a busca por revelar ao mundo a importância, né, do pai que carrega o filho, do pai que carrega a notícia para o novo mundo, ou para o mundo se manter guiando-se, né, nesse volante. Então, eu vejo assim, né, porque não há como ser abstrato um fenômeno como o Chateau. Não, você não pode abstrair-se, né? Ele ainda está entre nós no sentido dessa personificação, isso é uma homenagem a todos os chateaus que essas pessoas que carregam essa notícia nova, né, dirigem essa notícia, esse filho assim no braço e zela por ele e não abre mão dele por pouca coisa e para que as pessoas façam cosquinha ou recebam um sorriso, ele cobra dinheiro, né? Cobra dinheiro que eu falo assim, cobra respeito, cobra atenção, isso e aquilo. Então, faz valer-se assim, né? Então, se você gosta de biografias e do Fernando Moraes, né? Porque o Fernando Moraes, ele é um ótimo jornalista no sentido da escrita, né? Ele tem um controle suave durante todo o livro, né? Ele sustenta bem, né, o seu estado de diretor dessa obra, né? Então, quando a pessoa sustenta bem, você tá ali com ela, você não fica com medo dela não conseguir pagar a conta, de sair desarranjado do local, dela causar uma, né, coisa, né? As coisas parecem que são naturalizadas, orquestradas, harmonizadas bem. Então vale muito a pena por isso. Eu vou ficando por aqui então. E aí leiam Chateau, né? Façam isso por vocês, né? Leiam e aprendam e viajam na história do Brasil, pegando de referência esse personagem aqui e esse período do qual ele transformou o Brasil, né?
Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!